Sejam muito bem-vindos, filósofos de plantão. Hoje embarcaremos em uma jornada filosófica pela obra Vigiar e Punir. Vigiar e Punir vai apresentar o nascimento da prisão, e essa obra é do renomado filósofo, pensador francês Michel de Foucault. Essa obra foi publicada em 1975. E ela é seminal. Ela nos convida a desvendar os mecanismos de poder e controle que moldam a nossa sociedade, com foco especial sobre a evolução dos sistemas penais, na gênese da prisão moderna. Você já parou para pensar que às vezes nós pensamos que quem está preso está lá na cadeia, na penitenciária, mas o Foucault nos chama a atenção que talvez nós estejamos presos. Então essa obra nos leva a desvendar o panoptismo, que seria um olhar invisível e onipresente. No centro da análise de Foucault está o conceito de panoptismo, idealizado por Jeremy Bentham no século XVIII. Imagine você, uma torre central de vigilância cercada por muitas celas dispostas de círculos. Essa estrutura peculiar, presente nas prisões panópticas, permite os observadores verem todos os detentos sem que estes saibam se estão sendo observados em um determinado momento. Vou até pegar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Esse sistema é um sistema muito peculiar. Deixa eu aproximar aqui para você conseguir visualizar. Olha, a sensação do detento é de estar sempre sob observação. E isso os leva a uma autodisciplina, moldando seu comportamento de acordo com as normas e as expectativas da prisão. Foucault, então, nos leva a pensar a normatização, que seria a fragmentação do espaço e a individualização das celas, que facilitam o controle e a normatização dos comportamentos, punindo desvios e reforçando a manutenção da ordem. Dessa forma, surge um poder invisível, pois o panoptismo se baseia em um poder invisível que opera através da vigilância. Através dessa vigilância constante, esse poder invisível, ele vai sendo internalizado. Então, através de uma vigilância constante, há uma internalização das normas pelos próprios indivíduos, surgindo assim, para um observador, um espetáculo da própria disciplina. A metamorfose da punição. A punição muda. No início do livro ele começa falando do suplício, e agora ele está falando de um aprisionamento, segundo o próprio Foucault, aprisionamento da alma. Porque ao longo da história, a forma como o crime e a punição eram concebidos passou por profundas transformações. Foucault nos guia por essa jornada desde a Idade Média até o século XIX. Foucault ele vai nos guiando e mostrando o processo de evolução. Então, qual foi essa jornada lá da Idade Média até o século XIX? Inicialmente, ele nos traz a ideia do suplício público. No período medieval, a punição era caracterizada por suplícios brutais em praça pública, como a própria condenação e execução do Damniens, que são as 2 primeiras páginas, visava expor o corpo do criminoso como uma forma de exemplificar, ou para que servisse de lição para todo mundo, reafirmando o poder do soberano
O objeto era causar dor física. Esse era o principal objetivo, humilhar de maneira pública, servindo como um verdadeiro espetáculo macabro para a população. Após esse capítulo, Foucault nos mostra que começa a surgir a prisão e a normalização. Então não mais era a principal forma a punição, mas sim essa mudança que ela vai ocorrendo como uma nova racionalidade punitiva, que busca a normalização e, de certa forma, a reeducação desse indivíduo delinquente. A ênfase se desloca daquilo que era lá na praça, um espetáculo, para algo que passa a ser a disciplina, buscando moldar o comportamento do preso através de mecanismos sutis e internalizados. A prisão, ela surge como um microcosmos e ela é concebida segundo alguns princípios panópticos, tornando-se um microcosmo exemplar do poder disciplinar. A sua arquitetura, com celas dispostas em círculos, como eu mostrei aqui no livro, ao redor de uma torre central de vigilância, materializa a lógica do próprio panoptismo, aonde, através da vigilância constante e da fragmentação do espaço, a prisão busca normalizar os comportamentos dos detentos, moldando o próprio detento como se fosse o transformar em um indivíduo dócil, submisso a essa nova ordem social. Talvez você já tenha pensado, alguém que foi condenado à prisão perpétua, por que tem que levantar cedo? E existe uma rotina rigorosa. Você começa a observar que o controle do tempo é uma ferramenta do próprio panoptismo. Mas e além dos muros? Fora da prisão? Foucault ele nos alerta que o panoptismo não se limita ao espaço carcerário. Ele se infiltra em diversos setores da sociedade, influenciando as relações de poder e o comportamento. Pense, por exemplo, na escola. A lógica panóptica pode ser observada em escolas, onde a vigilância constante dos alunos busca moldá-los em indivíduos dóceis, obedientes às regras. Poderíamos pensar outro exemplo? As fábricas. Nas fábricas, a disciplina panóptica é utilizada para controlar o ritmo de trabalho e garantir a produtividade dos trabalhadores. Outro exemplo? Pense comigo. Os hospitais. Nos hospitais, a vigilância dos pacientes pelos médicos e enfermeiros se assemelha à lógica panóptica, visando o controle do corpo, do comportamento desses doentes. Então, surge aí um grande legado, que é uma reflexão crítica deixada pelo Foucault entre a relação poder e liberdade. Será que nós somos realmente livres? Lembra que eu comecei falando para você? Será que aquele que está lá na prisão está preso? Ou nós estamos presos? Vigiar e Punir se consolida como uma obra fundamental para a compreensão das sociedades modernas. A análise de Foucault sobre o panoptismo e o poder disciplinar nos convida a refletir sobre questões cruciais, como a nossa liberdade. Em uma sociedade marcada pela vigilância generalizada, aonde você olhar vai encontrar câmeras, pela normalização, existem normas em todos os lugares. Como podemos preservar as nossas liberdades individuais? Convido você, inclusive, escreve aqui no comentário como é que a gente consegue
preservar as liberdades numa sociedade que controla de maneira tão panóptica? O exercício do poder, ele surge como uma manifestação que vai ocorrendo em diferentes instituições e relações sociais. Para Foucault, o poder está em todo lugar. A natureza do crime e a punição também fica sendo questionada, pois afinal de contas, qual é o papel da punição na sociedade? É possível uma justiça que realmente, de maneira verdadeira, não seja baseada em uma repressão?